Audiolivro Tao Te Ching, de Lao Tse. Interpretação de Seixas. Aforismo 3. Não elogie o sábio, e o vulgar não se confrontará com ele. Não valorize as coisas difíceis de obter, e não haverá quem a deseje roubar. Não observe os objetos com desejo, e a mente não se entorpecerá. Por isso o homem sábio no governo esvazia a mente e sacia os ventres, debilita as ambições e fortifica os ossos. O povo ficará limpo de conhecimentos e desejos, e o presumido se absterá de atuar. Atua sem atuar, e o povo desfrutará da ordem universal. Aforismo 3. Interpretação. Nas épocas prévias a Confúcio e Lao Tse, a China havia alcançado altos níveis de esplendor em todos os setores, mas, em menos de 100 anos, decaiu rapidamente, consumida por inumeráveis lutas internas. A época de Confúcio e Lao Tse foi muito violenta. Se tinha alcançado uma considerável expressão filosófica, mas a sociedade desmoronou. Como ocorre sempre às culturas que não estão preparadas para governar nem para governar-se. Para o ser humano, lhe é fácil conquistar, mas lhe é difícil manter o conquistado. Sabe direcionar a sua vontade para manifestar novos propósitos, mas não sabe manter os projetos já conquistados. Ainda assim, existiam grandes pensadores com as características de serem meticulosos e taxativos nos ensinamentos relacionados com o confucionismo. Tratavam de dotar ao Estado de uma ordem que não possuía, na forma de normas e regulamentações onipresentes. O taoísmo, contrário a estas tendências, não se veste com o manto do controle apresentado pelo confucionismo. O taoísta é, por natureza, um livre pensador. Lhe resulta trágico prender-se a algo, seja na forma da tradição ou da lei. O confucionismo apresenta os seus próprios mecanismos para regulamentar a cultura chinesa sob normas claras e definidas. Os taoístas se libertam de tudo isto. O taoísta é reflexivo e interiorizado. Tem valores, mas não são aqueles dados pelo meio, nem definidos pela lei. Promove o Wei, o Wei. A partir do Wei, o Wei, do atuar sem atuar, do atuar sem quem atue, emana uma moral que surge em ressonância ao momento em que a ação se realiza com base na ausência de egoísmo na ação. Ou seja, a ação se realiza sem esforço volitivo. Esse tipo de resposta comportamental, Wei Wu Wei para os taoístas, ou retação para a cultura hindu, forja uma moral especial, que não tem muito a ver com a ética normalizada. O fato de poder atuar sob uma condição livre do influxo da vontade e, no entanto, manter-se na própria ação que se realiza, permite contrariar as leis morais estabelecidas. É assim como Lao Tse apresenta uma ética superior, diferenciada da ética que estava conduzindo a sua cultura ao caos por justificar tantas aberrações. Outra apresentação interessante do aforismo é que se refere à condição sigilosa do sábio. Ele não demonstra que é sábio. Ninguém tem que saber que assim é, como foi expressado anteriormente. O sábio que deixa pegadas não é sábio. Na antiga Grécia, abundavam os mestres. As escolas que frequentemente disputavam entre si para acumular alunos e, com isto, o reconhecimento social, estavam os platônicos, os aristotélicos,
os socráticos, os epicúreos, os sofistas, os escépticos. E ao contrário de tudo isto, o taoísta é profundamente humilde. Não cobra exatamente o anonimato, mas sim, não deixa pegadas no sentido de não mostrar-se. Quando o sábio se mostra, o ignorante percebe a tudo que não possui e começa a oscilar no vai e vem de suas próprias polaridades pessoais, como são a inveja e o poder, entre outras, para que no final, como disse o aforismo, o vulgar enfrenta o sábio. Por isso o taoísmo tem essa atenção em seu proceder, essa moral especial que vai ocorrendo através da experiência de Wei Wu Wei. Um homem sábio em si mesmo deve esvaziar a mente, mas se é governante deve encher os ventres. Para sustentar-se e não criar inimigos, deve evitar as ambições, e para poder manter-se forte, deve fortalecer seus ossos e de seus semelhantes. Mas o homem sábio faz tudo isto a partir de Wei Wu Wei, ou seja, faz o que tem que ser feito. E o que deve ser feito é aquilo que se evidencia a partir da ausência de egoísmo na ação, e não porque provém de uma presunção moralista. Em Wei Wu Wei, o governante se governa em primeira instância a si mesmo, esvaziando a sua mente e enfraquecendo as ambições, para assim ser capaz de servir de referência aos governados. Quando se regulariza a moral, a sociedade cai com um estrondo. Aqueles que regulam a moral frequentemente são os primeiros a não cumprir as normas, de modo que as pessoas terminam em perder-se a qualquer condição, até a mais caótica. Por outra parte, a história está recheada de provas do relativismo de toda norma moral ou ética. O que era válido ou positivo em um tempo, torna-se negativo ou condenável agora, e vice-versa. Circunstâncias que antigamente foram taxadas de imorais, hoje são aceitas. Normas que permitiram o auge de uma cultura se convertem com o tempo em pesos que levam a esta mesma cultura à sua decadência. Fim do aforismo 3 do livro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao Mestre Seixas por compartilhar este fluir a respeito deste livro que se mantém vivo e indomável.